Salmo 32, verso 1, nós vamos ler até o verso 11. Esse salmo de Davi, esse salmo que Davi escreve logo após alguns acontecimentos da sua vida. Nós vamos ouvir aqui nessa noite. Salmo capítulo 32, verso 1, se encontrou, diga amém. Nós vamos ler até o verso 11. Diz assim: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque podemos, mais uma vez, ó Deus, com a tua graça, nos reunir nesse local. Podemos nos debruçar sobre as tuas escrituras. Sabemos, ó Deus, que o bem mais precioso que temos, ninguém pode levar, que é a tua palavra em nosso coração. Nós oramos para que, de fato, nós valorizemos a tua palavra. E esse é o tempo, ó Pai, onde nós expomos a tua palavra, expomos as escrituras, para que o nosso coração seja exortado, edificado, confrontado e também abençoado, ó Pai. Muito obrigado porque temos acesso à tua palavra. Oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Deus, perdoe as nossas falhas, abra o nosso coração, a nossa mente, para que possamos ouvir, compreender, ó Pai, e a tua palavra produza frutos em nosso coração, Senhor. Essa é a nossa oração. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Os livros dos Salmos são sempre fundamentais quando nós falamos sobre o povo de Israel, né? São capítulos que eram usados como louvor e também em ocasiões especiais, em festas especiais, né? Alguns desses salmos eram declamados e até... cabelo maior do que o meu aqui não deve ser meu, né? Porque o meu está desse tamanho. Às vezes garra aqui, de Luciano, obviamente, né? Fica aqui, às vezes eu acho, Senhor, está funcionando o tratamento, né? Mas não, sai na hora. E esses textos eram utilizados em ocasiões especiais, festas, né? Como declamação e também muitos deles como louvor. É certo que quando nós olhamos para os salmos, nós temos salmos de sabedoria, de instrução, de conhecimento, salmos de louvor, são muitos os ensinamentos, né, os ricos ensinamentos que cada um deles podem trazer para as nossas vidas, né, salmos que de fato exaltam a glória do Senhor. E o que era muito interessante é que muitos dos salmos que lemos são verdadeiras poesias escritas depois de um certo acontecimento, depois de alguma coisa que aconteceu, uma vitória, uma derrota, né, em alguma guerra, alguma coisa que acontecia. Então, um salmo era escrito, ele era declamado. Esse salmo que a gente lê hoje, né, como disse a você, um salmo de Davi, que, na verdade, é bem confrontador, né? Esse salmo que, mesmo que ele não fale propriamente de Cristo, como muitos salmos falam diretamente de Cristo, mas é um dos salmos que eu gosto e que mais abordam sobre o que de fato é o Evangelho. Super interessante a gente analisar isso. Esse é conhecido como um salmo de penitência, né? Chamamos um salmo de penitência de Davi. É um salmo que Davi escreveu depois de confessar os seus pecados de adultério, os seus pecados de homicídio, né? E a sua dissimulação após o seu pecado. Depois dele ser confrontado pelo profeta Natã, ele então escreve esse salmo. E interessante que um pouco antes, né? Esse salmo está colocado depois, mas um pouco antes disso,
Davi se compromete a compartilhar o que ele aprendeu, a compartilhar essa história para que outras pessoas não passem por isso que lhe custou tão caro. Então, eu quero que você veja comigo também no Salmo 51, né? São salmos que eu sei que você conhece. 51, por exemplo, é muito famoso, e talvez você não saiba em que parte da história ele está encaixado, né? O Salmo 32 que nós lemos é o salmo que Davi escreve logo após ser confrontado, e no Salmo 51 ele assume, se compromete a compartilhar com os outros essa experiência que para ele custou tão caro, né? Veja Salmo 51 no verso 10, Salmo 51 no verso 10, do verso 10 ao 13, diz assim, tem uma música famosa, né, com esse salmo: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Em algumas versões, inabalável. Nós usamos a versão NVI aqui. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Veja, Davi está passando um momento muito tenso da sua vida, logo após o seu pecado, e mesmo depois dessa correção que ele recebe, ele assume o compromisso de ensinar a outras pessoas. Portanto, o Salmo 32 que nós lemos aqui no início é também um cumprimento, é parte, né, do cumprimento dessa promessa que Davi fez. E, embora sendo um salmo de penitência, ele está ali elencado entre os salmos de instrução, onde Davi dá instruções de coisas que eu e você precisamos fazer. E, para terminar aqui a parte histórica, né, esse era um dos salmos usados, como eu disse a você, em ocasiões especiais. Ele era usado após o último dia da festa da expiação, a festa que o povo judeu, né, o povo de Israel fazia, onde havia uma simbologia com o perdão dos pecados. O sacerdote aspergia o sangue de um animal sobre outro animal, e esse animal era abandonado no deserto até morrer como um sinal propiciatório, né? Claro que fazendo alusão ao sacrifício de Jesus, e era que cobria os pecados que o povo tinha cometido, tá certo? Então, essa era a cerimônia que os pecados eram retirados. No último dia, era esse Salmo 32 que era declamado. E uma coisa ainda mais importante que eu quero que você olhe com carinho para esse salmo que nós vamos estudar aqui nessa noite, é a citação que esse salmo recebe de Paulo. Não sei se você sabia disso, né? Veja lá comigo em Romanos 4, no verso 6, onde Paulo está fazendo a sua argumentação em favor da justificação, da salvação exclusivamente pela graça, né? E Paulo usa esse trecho de Davi. Veja Romanos 4, no verso de número 6. Tirar o pó da Bíblia hoje, né? Romanos 4, verso 6. Ou usar o aplicativo, né? Diz assim: Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Verso 7. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, veja a importância desse salmo que estamos analisando, e vamos compreender nele alguns aspectos, tanto sobre o que Davi passou e também sobre o perdão que eu e você, como cristãos, temos acesso e recebemos. Portanto, volte lá comigo no Salmo 32, no verso de número 1, nós vamos ler novamente. Diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Veja, Davi está escrevendo, mais uma vez quero lembrar você, esse salmo logo após ser repreendido, logo após ser confrontado pelo profeta Natã do seu pecado. E o que ele faz após ser repreendido, após ser confrontado pelo seu pecado? Ele confessa. Davi então confessa o seu pecado. E o trecho diz que o que Davi encontra é refrigério, é alívio. O fardo que Davi estava carregando foi aliviado logo após um confrontamento que ele recebe, mas logo após um arrependimento sincero. Óbvio que há coisas que precisamos analisar aqui, mas de antemão, Davi poderia fazer uma lista de desculpas por conta do seu pecado, por conta daquilo que ele tinha cometido. Poderia enumerar as muitas razões para cometer um adultério, para cometer um homicídio,
Mas ele inicia esse salmo aqui com um cântico de louvor. Feliz, feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados. É quase que uma bem-aventurança que está aqui bendizendo aqueles que são perdoados. E uma coisa que é interessante, que se a gente olha para a cronologia desse tempo, essa experiência de Davi, quando ele confessa o seu pecado, ela se dá aproximadamente 1 ano depois que o pecado foi cometido. Quando Davi desfruta da liberdade do perdão, quando Davi desfruta do perdão que Deus concede ao seu servo, ele proclama esse salmo, proclama essa grande bênção, mas veja, eu quero que você perceba que Davi passa 1 ano escondendo o seu pecado. E o mesmo confessa por conta de um confronto real do profeta Natã, profeta do reino. Ele confessa em arrependimento sincero, alcançando perdão. Mas veja, por que eu digo que esse salmo fala sobre o Evangelho? Davi ficou 1 ano tentando ser o que ele não era mais. 1 ano tentando esconder o seu pecado. 1 ano tentando esconder o que havia acontecido. 1 ano tentando acobertar o seu pecado. E o Senhor o disciplinou nesse tempo, até que ele confessasse o seu pecado. Quando eu olho para os nossos dias de hoje, quando olhamos para a sociedade que estamos inseridos, a era que nós estamos hoje nunca foi tão líquida, como disse Bauman, mas também nunca foi tão de aparências. Nós estamos na era das aparências. Nunca, na história do tempo, uma sociedade se preocupou tanto com a aparência. Nunca fez tanto sentido, nunca teve tanto valor o que as pessoas são nas suas redes sociais. As pessoas que estão realmente milionárias por conta dos seus seguidores e da vida que criaram num perfil de internet. Nunca se postou tanto e se viveu tão pouco. Não que seja um problema, né? Mas as pessoas esperam a comida esfriar, tirando dezenas de fotos. Talvez você está ali comendo um prato surreal, né? Está fazendo ali uma grande experiência, e há pratos que merecem fotos, talvez uma comida que você até cozinhou. Mas não é raro você estar em restaurantes que as pessoas ficam tirando tantas fotos, pô, já esfriou. Vai comer frio. Né? E aí, a experiência, ela não acontece, porque as pessoas perdem aquele tempo tirando as fotos. Veja, não é só uma crítica a tirar foto de um prato de comida, essa não é a minha crítica. Minha crítica é o que as pessoas estão querendo passar. E as pessoas, enquanto estão degustando o prato, estão com um garfo na mão, o celular na outra, vendo quem está curtindo, os comentários, o que as pessoas estão falando. Veja, não está importando o que está acontecendo. Importa o que as pessoas estão falando acerca de uma vida que ela talvez esteja deixando transparecer. Você sabe muito bem que há pessoas nas suas redes sociais que elas têm uma vida que não existe. É completamente diferente da sua vida real. O nível de preocupação com uma vida que aparentemente seja aquilo que não é. Uma vida realmente, se vamos entrar nesse caminho, a preocupação de apresentar uma vida completamente falsa, uma vida fake, uma vida que não é real, está em graus elevadíssimos. Eu fico impressionado com essas coisas e muitas vezes, eu acho que eu já compartilhei aqui sobre eu acho que eu já falei sobre isso aqui, sobre uma empresa que faliu, não tinha mais dinheiro para colocar os seus helicópteros para voar, uma empresa de táxi aéreo. Vendeu a sua frota, ficou com um helicóptero. E não tendo mais como colocar para voar, ele simplesmente estacionou em algum lugar o seu helicóptero e ele então alugava meia hora dentro da aeronave para as pessoas tirarem foto, para as pessoas fingirem que estavam voando. Ele colocou um papel de parede na janela, como se as pessoas estivessem no céu. O helicóptero é real, mas ele não voa. Ele não sai do lugar.
Você pode dar partida que nada acontece. Não tem um piloto. Você paga para entrar meia hora e tirar fotos e colocar nas suas redes sociais que você está fazendo um voo executivo, um voo privativo, né? Que você tem, de fato, condições para isso. Então, há uma simulação de um voo, eles simulam os barulhos, simulam um serviço de bordo. E para a rede social isso funciona, né? Isso é real. Mas aí acaba o seu tempo, você desce, porque tem outra pessoa querendo entrar para tirar foto também, para simular uma coisa que não existe. E você me pergunta, quem pagaria um serviço desse? É a fila de espera. Os horários estão lotados, os horários são lotados. Fazem selfies, fazem os seus stories e publicam para que as pessoas acreditem que ele está voando sozinho de helicóptero, porque, afinal de contas, de avião virou vida normal, né? Qualquer pessoa agora viaja de avião. Mas helicóptero não, é mais caro, é mais difícil, é algo mais complexo. Retrato de uma sociedade que deseja passar uma imagem de algo que não existe. Davi, há muitos anos atrás, passou 1 ano da sua trajetória simulando algo que não existia mais. Assim como vemos hoje pessoas simularem uma vida que elas até acreditam, uma vida que elas até acreditam que as pessoas vão aceitá-las, que elas acreditam que aquele desafeto dela vai sentir inveja dela por conta daquilo que está vendo. Mas eu e você sabemos que o nosso coração sabe muito bem da verdade. E Davi, no seu coração, sabia o que tinha feito. É uma música de João Alexandre que fala sobre o coração. Ele sabe a realidade, a verdade da história. A fiel testemunha num golpe fatal ou final. Eu acho que é fatal. É uma música antiga. E Davi estava experimentando uma espiritualidade falsa. Diante do povo apresentava uma devoção falsa. Praticamente 1 ano fingindo que nada tinha acontecido. Pergunta que eu me faço, irmãos, com sinceridade, antes de fazer a vocês, eu faço a mim essa pergunta. Quanto de verdade há na nossa espiritualidade? Quanto de verdade há na nossa devoção a Deus? Quanto de realidade cristã há na nossa vida, no nosso dia a dia? Talvez quantos pecados nossos não foram confessados, não são resolvidos. E veja, quando falamos sobre pecados não confessados, estamos falando daqueles pecados que nos assediam diariamente, que caímos nele de maneira corriqueira. E por saber que talvez nos traz alguma sensação prazerosa, alguma sensação de realização, nós de fato fingimos que ele não existe. E aí andamos com o nosso pecado como o nosso animal de estimação, né? A gente vem para a igreja com ele, na coleira, amarra lá fora, né, na grade, amarra lá fora em qualquer lugar, assim como a gente estaciona o carro, vem assistir o culto, a gente esquece o que aconteceu, o que se passou, e acaba o culto, a gente vai embora e o carrega de volta. O que tem de verdade, ou o que há de falsidade na nossa vida cristã? O pecado que talvez não resolvemos, não confessamos, fazemos questão de não resolver. Obviamente, há pecados que nós vamos lutar com ele a nossa vida inteira. Mas seja sincero, se não há lutas na sua vida que talvez você já entregou os pontos. Em áreas da nossa vida que, de fato, nós fazemos questão de não transformá-la, de não mudar, de não operar verdadeiras transformações na nossa vida. Quantos cristãos que estão convivendo com fardos que Cristo já morreu na cruz para carregar, para nos salvar. E é fácil apontarmos para o que Davi fez durante 1 ano da sua vida. E talvez estamos fazendo isso bem mais do que 12 meses. Interessante olhar para a história de Davi, que ele tentou encobrir e fugir dos seus pecados, mas ele não teve sucesso, ele não foi bem sucedido. Por que podemos olhar para esse salmo e
vermos a história do Evangelho, porque o que Davi estava fazendo, o que eu e você muitas vezes fazemos, é um caminho inverso do Evangelho. Se cremos que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, se cremos que temos aceitação de Deus como seus filhos, não através do que fazemos, mas através de Cristo Jesus, se eu e você cremos na obra de Cristo em nosso favor, vai anotando aí se você crê nisso tudo mesmo. Se cremos que Cristo então nos liberta do peso da dívida do pecado, e não para contrairmos novas dívidas, mas para que a gente viva uma vida inteiramente nova, pergunto a você, qual a razão para eu e você tentarmos viver uma vida completamente falsa? Encobrindo quem nós somos. O que eu e você precisamos é de fato da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nos impulsionando para viver a vida que o Evangelho apresenta, que é uma vida inteiramente nova. Que a despeito dos acontecimentos, ela nos convida a uma novidade de vida. Onde não simplesmente somos enquadrados num padrão de regras e condutas, recebemos uma lista de afazeres e precisamos nos encaixar naquela regra para que então sejamos como as outras pessoas e sejamos aceitos. Não! É uma vida inteiramente nova, com as suas complexidades, com as suas falhas, com as dificuldades que você conhece da sua vida, com a rotina que você tem lá, as dificuldades que você tem, das questões que estão lá intrínsecas no nosso coração, questões que envolvem a nossa vida, a nossa criação, o tempo de vida, onde estivemos, questões que nós precisamos lutar diariamente com elas. Qual a razão de vivermos uma vida falsa? Por que um caminho inverso do Evangelho? Porque o cristão sabe que a sua vida hoje, nessa terra, ele não está mais trabalhando, ele não está mais numa luta insana para buscar a aprovação das pessoas. Nem muito menos para buscar a aprovação de Deus. Obviamente, não é sobre o que você faz que Deus te aprova. Deus nos ama por conta do seu Filho amado. Isso não quer dizer que não importa aquilo que você faz. É interessante que as pessoas concordam com a verdade de que Deus nos aceita completamente por conta de Cristo Jesus. Essa é uma verdade. Mas as pessoas concordam com essa verdade e acreditam que agora podem ter uma vida qualquer. No entanto, o que acontece quando você tem uma vida qualquer, isso está dizendo que você não compreendeu essa verdade. Porque quem compreendeu essa verdade, nunca mais poderá ter uma vida qualquer. Nós não estamos na dúvida aqui, se essa é uma dúvida sua, eu espero que Deus trabalhe no seu coração. Nós não estamos aqui na dúvida se Deus nos ama, se Deus vai nos receber. Deus nos ama por conta do seu Filho. Deus vai nos receber não por conta daquilo que você fez, mas por conta do sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, eu e você estamos em Cristo, então nós temos certeza do amor de Deus por nós. Sabemos que a justificação, ou seja, o perdão de Deus para os nossos pecados, que nos torna justos diante dele, sabemos que a justificação acontece através de Cristo Jesus. Portanto, nós não estamos aqui disputando o amor de Deus, nós não estamos aqui disputando para merecer o perdão de Deus, nós temos certeza dessas coisas. Portanto, eu pergunto, qual é a razão de, ao sairmos daqui, vivemos uma vida completamente falsa? E você precisa assumir que tentar viver uma vida falsa é muito pesado. Você não vai dar conta. Você não vai dar conta, você não vai ter boa memória para lembrar de tudo que você precisa enganar as pessoas. É um peso muito grande. Tentar ser aquilo que não é. Ou tentar ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Esse é um peso muito grande, tentar conviver com os seus pecados como se eles fossem bons amigos ou um animal de estimação para você. Alguém que você precisa cuidar diariamente, alimentá-lo completamente.
e tê-lo sempre perto quando você precisar. Eu e você precisamos saber, assim como Davi soube, que quando os nossos pecados são confessados verdadeiramente, eu e você alcançamos misericórdia. E é tão interessante que só o Evangelho pode fazer isso com a gente. Por quê? Porque quando o Evangelho é pregado, quando o Evangelho é anunciado, nós temos de início uma certeza. Você talvez pode pensar, a de que Deus nos ama. Não, nós temos uma certeza de que nós somos mais pecadores do que a gente imaginou que a gente era. A gente achou que a gente era ruim, né? A gente achou que a nossa condição espiritual, assim, não sei, eu acho que não é boa. Mas o Evangelho nos diz que não é que sua condição não era boa, a sua condição era péssima. Tão ruim a ponto de não ter como resolver. Sabe aquela coisa que quebra e não tem conserto? Eu passei por isso, né? Deve ser por isso que aconteceu para eu usar na mensagem. Uma impressora que nunca me deu trabalho, gente. Criança ótima. Vou mandar limpar. 3 cores que não estavam saindo do cartucho colorido. Voltou ruim, não sei se ela não gostou, achou que eu tratei ela mal de mandar ela para limpeza, ficou ofendida. E a pessoa ficou lá 2 semanas com ela, internada. Situação crítica. Troca o cartucho, troca a cabeça de impressão, troca o carro do cartucho. Sabia que o cartucho tinha carro. Então estava difícil, tão caro ter carro hoje em dia. Até que eu recebi a notícia, olha, tem quando aquele sinal da UTI, contínuo, ele mandou para mim. Eu falei assim, mas e aí, o que tá? Eu falei assim, cara, não tem mais o que eu fazer com ela, não tem solução. Eu falei, aí eu fui cair na besteira de fazer a pergunta, né? Mas não tem nada que dê para fazer com ela. Aí ele falou assim, olha, tem vento, porta batendo com vento lá na sua casa? Eu falei, não sei se é impressora. Eu falei, bota na porta para parar de bater. É um técnico que eu indico, mas é meu amigo, né? Pessoa que tem intimidade, né? Talvez seja esse o problema. Falei, que isso, cara? Fala sério. Ele, não, é o que vai servir. Ou você pega e joga na sua casa em algum lugar, ou fica jogado aqui. Essa era a nossa condição. Vem cá, mas não tem um jeito? Não tem como aproveitar uma peça? Não tem como, assim... Já serviu para alguma coisa a impressora ruim, né? Não tem como dar um jeito aí não, senhor. Aqui, eu sou isso aqui. Eu falei, cara, você precisa de algo novo. Você precisa de algo que mude completamente quem você é. Você precisa de uma vida inteiramente nova. Não dá para fazer ajustes. Eu e você, desculpe a comparação, estávamos como essa impressora que está acabada. Seus dias, infelizmente, terminaram. Não vou dizer a marca, porque eu não estou ganhando nada, né? Se tivesse, falar para denegrir, mas não vou fazer isso. O que a gente olha quando aprendemos sobre o Evangelho, essa é a primeira verdade. Eu achei que ela estava só com um defeitinho, mas ela estava muito pior do que ela era. Essa é a primeira verdade que aprendemos quando o Evangelho é pregado, que nós somos mais pecadores do que imaginávamos. No entanto, esse mesmo Evangelho também nos revela que nós somos muito mais amados do que imaginávamos. E é por isso que a nossa busca por uma vida falsa não faz nenhum sentido. Deus nos conhece, sabe a realidade de quem nós somos. Ele pegou você lá daquele depósito acabado e deu a você um novo sentido de vida. Por que vamos investir numa vida falsa? Veja o verso 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, veja o que Davi fala e tentemos aprender com a sua história de vida. Veja o verso 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Veja a insensatez de Davi, veja
a insensatez que eu e você cometemos, Davi admite a loucura que é, a insanidade completa que é tentar esconder os nossos pecados diante de Deus, e mais, tentar esconder os nossos pecados diante de um Deus que é gracioso e perdoador. Para aqueles que confessam verdadeiramente, alcançarão misericórdia. E o Senhor disciplinou Davi durante todo esse ano e o fez infeliz, assim como ele pediu naquele outro Salmo 51 que nós lemos: devolva-me a alegria da tua salvação. Até que Davi parou de mentir, se humilhou diante de Deus e confessou o seu pecado. Essa é a mesma disciplina que um pai faz ao seu filho enquanto ama. Porque, de fato, Deus só corrige a quem Ele ama. E quando olhamos para a nossa vida, precisamos saber que há muitas questões da nossa vida que precisam ser resolvidas. Há questões internas. Há questões reais dentro do seu coração que talvez só você saiba. Muitas vezes nós estamos escolhendo, assim como Davi, a correção de Deus para os nossos pecados não confessados, pecados que não são abandonados, e a gente acredita que é a aprovação do inimigo que a gente está experimentando, mas não é. Muitas vezes não é que o inimigo está furioso diante de você. É porque Deus resiste os soberbos. Deus não despreza um coração contrito, mas Ele resiste os soberbos. Ele diz que a mão de Deus pesava sobre ele. Pesava. Você tem ideia de conviver com essa realidade? Você tem ideia de conviver a sua vida desse jeito? Mas graças a Deus que Ele não rejeita um coração contrito. E uma das orações que eu faço, irmãos, e faço por mim, também faço por você, obviamente, é que o nosso coração não se esqueça de quem nós somos. Porque uma das condições para olharmos para Cristo como nosso Salvador é reconhecer quem nós somos. Enquanto você não reconhecer a miséria espiritual que você está inserido, de que você não pode pagar pelos seus pecados, você nunca vai acreditar que precisa de um Salvador. A minha oração é para que eu e você não esqueçamos de quem nós somos. Da miséria espiritual que o nosso coração se encontra sem a graça de Deus. Porque se nós não esquecermos de quão pecador nós somos, jamais vamos esquecer de como precisamos da graça de Deus, de como precisamos de um Salvador. Davi está dizendo que a sua vida espiritual era como um campo em tempo de seca. E essa vai ser a vida de todo mundo que decidir trilhar o caminho da hipocrisia espiritual, de uma vida falsa que não existe. E veja, olhar a história de Davi, me parece que quando um pecado nosso não é confessado, me parece que quando um pecado nosso é encoberto, me parece que quando a gente cuida desse pecado para que a gente consiga pecar nele várias vezes, geralmente isso está associado à falta de arrependimento ou à prisão do prazer daquele pecado. Porque, na verdade, quando o coração humano, quando a gente se entrega a algum pecado, a determinado pecado, o que nós estamos buscando é alguma satisfação. Aquele pecado está nos dando alguma esperança de que eu terei mais prazer na minha vida, de que eu vou conseguir alguma coisa que eu ainda não consegui, de que dá para conciliar esse pecado e a minha vida com Cristo. O pecado sempre está associado a uma falsa esperança. O pecado promete, mas não cumpre. Ele vende, mas não entrega. Por isso é uma insanidade você acreditar que de alguma maneira esse pecado está satisfazendo você. Ou acreditar que alguma coisa de bom poderá vir. E na verdade esse é o grande perigo de uma vida num pecado contínuo. Porque
em pouco tempo, você perde o controle, todas as coisas podem ruir, e você perder coisas que você não acreditava que iria perder, porque o pecado ele é insaciável, o seu salário é a morte, quando aquele ser humano não pode oferecer mais nada para o pecado, e é um perigo que está escondido quando nós nos entregamos ao pecado, é que estamos encontrando mais significado pecando do que propriamente no perdão de Deus. Uma vida cristã sem arrependimento não pode ser considerada uma vida cristã. No máximo vai ser uma vida religiosa, mas não vai ser uma vida cristã. Davi fala da sua dor, da sua tentativa de uma vida falsa, sem arrependimento, com pecados encobertos. E foi essa dor que o conduziu de volta ao Senhor. Veja o verso 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Já está falando para nós. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercará de canções de livramento. Então o Senhor enviou o profeta Natã para confrontar Davi com seus pecados, para lhe transmitir a mensagem do perdão de Deus. É o que você está ouvindo aqui nessa noite. Davi então confessou seus pecados, e eu espero que eu e você confessemos os nossos. Tudo que Davi teve que fazer para que o Senhor o perdoasse foi confessar sinceramente os seus pecados. Vá comigo em 1 João, no capítulo 1. 1 João, capítulo 1, verso também 1. Nós vamos ler os versos 8 e 10. 1 João, capítulo 1, verso 1. Perdão, 1 João, capítulo 1, verso 8. É tanto 1 aqui junto. 1 João 1, 8. Diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, como Davi fez, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora, seja sincero comigo. Esse texto aqui foi novidade para você hoje? Foi a primeira vez que você ouviu ele? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está de nós, não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Foi novidade para você esse texto? Será que foi a primeira vez que você encontrou com esse texto aqui? Primeira vez que você ouviu? A pergunta é, você não sabia dessa verdade? Você não sabia dessa realidade? Porque esses versículos não poderiam ser mais claros. Se afirmamos que estamos sem pecado, se não os confessamos, enganamos a nós mesmos. A famosa vida falsa. No entanto, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é uma grande verdade, irmãos. No entanto, se confessarmos, se admitirmos, afirmarmos que não temos cometido pecado, nós não apenas mentimos, como fazemos de Deus um mentiroso. Depois de ser confrontado, Davi seguiu o caminho da confissão. E o texto nos demonstra que o fardo dessa transgressão foi resolvido, foi removido dele, porque a dívida foi cancelada. Porque é isso que o pecado faz. Ele não simplesmente coloca um fardo sobre nós, mas ele distorce a verdade. Ele nos faz viver debaixo dessa ótica
da ótica da culpa. E quando Davi confessa o seu pecado e alcança a misericórdia, ele passa a viver debaixo da ótica da graça. Quando Deus, em vez de nos imputar os nossos pecados, coloca na nossa conta a retidão de Cristo, nos aceitando na sua família por meio do Filho de Deus. Essa é a obra do Evangelho. Jamais poderíamos ser aceitos pela nossa própria conduta, porque nós não tínhamos nenhum direito. Mas como vimos aqui, Deus nos justifica através da obra do seu Filho, do seu sacrifício substitutivo, ou seja, em nosso lugar. Davi se arrependeu, confessou, Deus o perdoou. Davi colocava os seus esforços para esconder os seus pecados. Agora, Davi coloca os seus esforços para estar em Deus. É óbvio que Davi não merecia isso, mas essa é a graça de Deus, que se encontra em Cristo Jesus, que não rejeita um coração quebrantado, nos informando que nós somos mais pecadores do que imaginávamos, mas também nos amando muito mais do que eu e você poderíamos esperar. Sem dúvida, Davi colheu as consequências do seu pecado, mas o nosso Deus é tão poderoso e gracioso que Ele tem poder, assim como fez com Davi, também para restaurar a sua vida, para mudar quem você é. E o que acontece depois disso? Veja o verso 8. Davi se dirige ao santuário, adora a Deus, demonstra alegria nessa obediência. Agora Davi ajusta a sua prática. Aqueles que escondem o seu pecado, a sua prática sempre está ajustada com base na mentira que está vivendo. Mas quem está diante do Senhor, ajusta a sua prática para a verdade. Veja o verso 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Veja o verso 10. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Deus, então, fala com Davi. E esse salmo está falando conosco, garantindo a mim e a você, os servos de Deus, que a alegria da salvação pode ser restaurada. E Deus aponta aqui para nós um caminho, o caminho que os perdoados, que os justificados por Deus devem seguir. De que eu e você não devemos ser como esses animais, os cavalos ou os burros, que não têm entendimento, que precisam ser controlados com freios. Qual é o caminho que eu e você devemos seguir? O caminho da obediência. O caminho, como Davi está dizendo aqui, de encontrar nas Escrituras, na palavra de Deus, a fonte para a nossa vida. O real prazer de servir a Cristo sem máscaras, sem falsidades. O real caminho de servir ao Senhor, entendendo que esse Deus nos ama, nos perdoa, mas nos conduz para um caminho de santidade. Se pecarmos, não negaremos as nossas falhas, sabemos que temos um advogado junto ao Pai, levaremos a Deus, sabemos que podemos ser perdoados, mas é necessário um arrependimento sincero. Se somos, então, perdoados, ajustamos a nossa vida para deixar esses pecados e contarmos com a atuação do Espírito Santo para a prática da verdade. Atente para essa realidade que Davi nos aponta, que o meu olhar, o seu olhar, o que vai manter você focado em Cristo, é um coração dedicado às Escrituras Sagradas, é um coração dedicado à Palavra de Deus. O que vai manter a chama do seu coração acesa e apegada à verdade de Deus é a Palavra de Deus. Não vai ser um evento, não vai ser um trabalho de pirotecnia da igreja, que vai fazer você ficar motivado para encarar a sua segunda-feira.
Não é alguém que vai trazer aqui 21 ensinamentos de como ser otimista na sua vida. O que vai manter a chama do seu coração acesa, o que vai manter você fiel em meio a momentos difíceis, em meio a momentos de adversidade, em meio a momentos que a gente fica sem saber o que fazer, o que vai manter o seu coração com a chama acesa, apegado à verdade de Deus, é a palavra de Deus. Se alimente dela. Porque eu e você sabemos que os dias são maus. Mas o Senhor guarda os seus justos. O Senhor guarda o seu povo. O que vai manter fé no seu coração, para crer no perdão de Deus e não nos seus esforços, é a palavra de Deus. Portanto, que os ataques sejam muitos, as lutas sejam tenebrosas, atente para o caminho da verdade. E anos mais tarde, Salomão, seu filho, nos deixa uma grande verdade em Provérbios, capítulo 28, verso 13. Queria que você abrisse comigo, por favor. Provérbios, capítulo 28, verso 13. Hoje você trabalhou aí, né? Hoje você foi para lá e para cá. Provérbios 28, verso 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o seu coração cairá na desgraça. Hoje, eu e você podemos reconhecer os nossos pecados e, de fato, entregar a nossa vida debaixo do domínio, do senhorio do nosso Salvador Jesus Cristo. E vai ser o Evangelho que vai levar você a encontrar descanso para uma vida verdadeira diante do Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque podemos encontrar refúgio na tua palavra. Obrigado, Deus, porque podemos encontrar abrigo diante do Senhor, mesmo nos dias mais escuros da nossa alma. O Senhor é aquele que conhece o nosso coração, sonda e esquadrinha a nossa vida. O Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, ó Pai, conhece o oculto da nossa vida. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, ó Pai. Portanto, não faz nenhum sentido escondermos nada do Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, quando procuramos uma vida que não te agrada, uma vida falsa, uma vida que não aponta para o teu Evangelho, ó Pai. Nos ajude, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nos ajude a uma vida santa, uma vida em obediência ao Senhor, uma vida que glorifica o teu nome, ó Deus. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém?